Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que faz vibrar os nossos sentimentos mais purificados, que nos enternece, nos alenta e nos acalma, preparando-nos para orarmos, buscando Jesus em nossas vidas, seus ensinamentos de vida eterna que despertam em nós a progressividade da esperança, de tempos melhores para toda a humanidade da Terra. Que sejam esses dias de profundos abalos ao homem velho que teime permanecer em nós, para que possa ressurgir o homem novo, regenerado em seus princípios, aformoseado em seus sentimentos, fortalecido em seus ideais. Convidamos a todos os trabalhadores espíritas cristãos a trabalharem diuturnamente na vinha do Senhor, com seus pensamentos no bem constante, com suas ações enobrecidas, construindo no lar, um lar regenerado e cristão. Essa é a tarefa desta hora, amigos queridos, que nos fortaleçamos para podermos cumprir os objetivos que traçamos para nós mesmos. Obrigada, amigos queridos, que aqui presentes estão em nome de Jesus. Que nos façam instrumentos do bem e da verdade, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Deus é soberanamente bom e justo. Não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Por isso que nós estamos refletindo o quanto possível para nós o que é mesmo a justiça divina. Porque se a justiça divina não fosse algo muitíssimo importante, ela não teria merecido uma obra de Kardec inteira destinada a ela, chamada O Céu e o Inferno. Se ela não fosse uma reflexão muitíssimo importante para as aflições do mundo, para as dores, para o sofrimento, Emmanuel não teria trazido para quando completou 100 anos esse livro, o livro Justiça Divina, onde ele se demorou para debruçar para nós o que é mesmo a justiça de Deus. Sem esse entendimento, nós continuaremos tendo compreensões intelectuais sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, ainda muito semelhante à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E a justiça de Deus é absolutamente distinta disso. Mas nós precisamos requintar a nossa percepção para perceber o que são as bem-aventuranças, né? Porque o Sermão da Montanha, todo ele é dito, olha, quem sofre receberá amparo. Essa é a mensagem. A quem está na dor e se arrependeu, receberá sustentação espiritual. A quem sofre e entendeu e aceitou, receberá o regozijo. É isso que é o Sermão da Montanha, pautado nas leis sábias e justas que nos regem.
Por isso que a lei do amor é a primeira lei. E a última também é a lei do amor, que é justiça e caridade. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Encerra as leis com a justiça divina, dada a importância de nós mergulharmos o nosso pensamento nisso. O Emmanuel, no livro ainda, o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, ele tem uma mensagem que fala assim, ouvindo o Sermão do Monte. E ele vai então ampliar a nossa compreensão sobre as nossas aflições. E diz assim, bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a falha alheia. Se nós acharmos que a nossa dor está relacionada ao mal que vem do outro, à crítica que eu faço ao outro, por achar que aquele relacionamento me provoca desatinos, não serei bem-aventurado. Por isso que é bem-aventurado desde que não converto a própria dor em recriminações sobre a face alheia. Eu estou sofrendo por tua causa. Então, bem-aventurados os que choram, mas nem todos os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Esse quadro é o lastimável quadro da vitimização, em que as pessoas, não suportando os desafios do dia a dia, dormem a nível consciencial. E os que estão dormindo a nível consciencial sempre estarão sofrendo, porque vetorialmente atraem para si aquele estado lastimoso, queixoso, infeliz, criando uma carapaça fluídica dessa mesma compatibilidade. E são essas as chamadas predisposições mórbidas que atraem espíritos na igualdade da nossa vibração, na sintonia da nossa vibração e que não configura obsessão. Porque a obsessão só é quando um espírito impõe sobre o outro a sua vontade. Mas ali não é um estado de obsessão, é um estado de comunhão, é um estado de sintonia pela similitude dos sintomas que trazem. Então, as pessoas que choram muitas vezes porque não aceitam a sua transformação. Um outro grupo de bem-aventurados que seriam os sedentos de justiça. Então Jesus disse, bem-aventurados os sedentos de justiça, mas nem todos, porque desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Então, abster-se das suas responsabilidades, dos seus deveres, de cumprir a lei dos homens, os regulamentos que devemos seguir, estaremos sedentos de justiça ou de vingança? Quando muitas vezes, diante de uma situação atroz, alguém fala, eu quero justiça, na verdade aquele ser está dizendo, eu quero vingança, eu quero que sofram o que me fizeram sofrer com mais requinte de dificuldade. Então nós estamos numa ambientação onde existem regras, existem leis, existem regulamentos, existem limites, porque quando ainda os deveres morais não estão suficientemente desenvolvidos, nós precisamos sim de recursos externos para nos dirigir às ações. E é aprendendo esses novos hábitos que vêm de regulamentos externos a nós que um dia teremos
os filtros morais que dispensarão as regras externas, porque estaremos seguindo de acordo com o nosso estado consciencial. Aí estaremos nos aproximando da justiça divina, que é a única justiça que nos rege impecavelmente. Então é bom saber, se nós temos por hábitos burlar, se nós temos por hábitos levar vantagens, se nós temos por hábitos privilégios, nós estamos diametralmente opostos da bem-aventurança dos sedentos de justiça. Porque nós queremos que aquilo nos faça bem, que aquilo nos agrade, que aquilo privilegie a minha família, os que eu gosto, os que eu conheço, e assim sucessivamente, né? Então, os freios externos, eles são necessários para criar hábitos de sentimentos que não possuíamos, até que os sentimentos dos deveres morais nos componham, formem filtros e que nós sejamos dirigidos por esses filtros. É muito profundo a gente mergulhar nesse pensamento, porque nossas ações, esse mesmo parágrafo diz, agravam os nossos débitos passados perante a lei, né? Agravam. Então, nós estamos vendo nesse momento aí de contenção, de circulação de pessoas, o quanto nós ainda não cremos nisso, o quanto nós ainda não achamos que um freio externo é importante, porque o interno ainda não está bem estabelecido. E nós queremos fazer de tudo para fazer coisas escusas ainda, de forma escondida, não é? Isso revela que estado primitivo nós ainda estamos, né? Não pode para todos, mas para os meus pode. Para a minha família pode. Para o meu amigo pode, né? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, mas desde que, a frase de Emmanuel, não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Porque, obviamente, que isso não seria o humilde, mas o pretensamente humilde, ele fica apontando o orgulho do outro todo o tempo. Pretensamente humilde. O tempo todo ele repara na não humildade do outro, como se ele fosse autorreferente. Então ele está doente, esse espírito. Ele estando doente, não entra nesse rol dos espíritos que lutam para se melhorar, para serem bem-aventurados. Todos são amparados, porque me ocorre o pensamento isso agora, de que então a pessoa está relegada à própria sorte? Jamais. O amparo da misericórdia divina é para todos. Mas o estado de bem-aventurança é para aqueles que estão na luta da sua regeneração. E é claro isso no Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Nós vemos muito isso no nosso meio, no meio religioso, né? As pessoas fazendo recomendações brilhantes, que nós vamos chamar de doutrinação, e falas muito elegantes e justas, que muitas vezes mostram uma certa compaixão aparente. Porque aquele que é mesmo compassivo, que ele tem a piedade, a compaixão, ele tem ações e que não precisam ser reveladas para ninguém. São ações internas. Essas ações internas, elas movem sentimentos nobres e aquele que está em extremada necessidade vai se sentir profundamente amparado e compreendido, porque a compaixão é um estado de profunda compreensão da dor do outro. A aflição com revolta
não é bem-aventurança, chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade, que é o pretenso humilde, o pretenso justo, o pretenso aflito. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento da boca para fora. Cogitemos de assinalar, as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. O reino de Deus começa no coração dos homens. Começa nos sentimentos nobres que vão se incorporar à consciência e que farão parte da identidade do espírito. E esse estado de harmonia com as leis divinas é que nós chamamos reino de Deus em nós. Cada vez mais estamos desejosos de compreender mais profundamente o que seja a justiça divina, que evidentemente não existe apenas para regular os nossos malfeitos, os nossos equívocos, mas para estabelecer a vida, a ordem, o equilíbrio e a existência dos mundos. Então, nós vamos ler um trecho de Emmanuel intitulado Estás Aflito, de um livro intitulado Nosso Livro. Então ele faz um comentário assim: se o erro é de hoje, reparamo-no enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. E se as sombras chegam de ontem, demonstremo-nos coragem e valor moral, desfazendo-as através do trabalho perseverante no bem. Então, olha que importante essa frase. É possível nós desfazermos as sombras de ontem e os equívocos de hoje a partir do trabalho perseverante no bem. Então, é claro que isso, para que nós possamos executar, é necessário que tenhamos bom ânimo, que possamos conseguir realmente vencer a nossa inoperância no bem. Isso é tão verdade que muitas vezes nós somos convidados pela justiça divina, que age através das suas leis sábias e amorosas, a vir à Terra com, por exemplo, um defeito físico qualquer. A ausência de um órgão, de um membro, enfim. E obviamente que aquilo causa no ser uma desacomodação, causa uma tristeza, às vezes uma revolta, e por algum tempo pode ser mesmo uma profunda aflição. E aí a gente pensa assim, bom, se é um defeito, por exemplo, congênito, se é uma coisa grave que nós trouxemos,
nós teremos que retornar ao mundo espiritual com essa forma, porque a forma está no perispírito. Então, não tem como nos libertarmos dessa situação. Mas tem como nos libertar da aflição, que é justamente esse parágrafo que Emmanuel nos elucida. Por quê? Na medida que nós vamos projetando luz através do bem que realizamos naquela área sombreada que promoveu aquela situação indesejável, nós vamos corrigindo a nossa maneira de pensar, nós vamos nos libertando da matriz mental que gerou aquela situação constrangedora de hoje, aquela situação que causa aflição em nós. Nós vamos desfazendo daquela matriz mental, corrigindo aquela matriz com novas ações contrárias àquelas que foram executadas no momento em que praticamos o mal. E aí o que acontece? Nós vamos, obviamente, permanecer com aquele, entre aspas, e milhões de aspas, defeito. Vamos permanecer com o defeito, mas ele não mais nos incomodará tanto. E pode chegar um momento que não nos incomodará de maneira nenhuma. E por que isso acontece? Porque o espírito, ele compreendendo a matriz mental que gerou aquela circunstância e corrigindo, aquilo desaparece. Há um processo profundo de superação. E o espírito muitas vezes vai até esquecer que vive daquele jeito ou tem aquela característica. Então a importância de nós compreendermos que quanto mais a aflição de hoje se estende para amanhã, para depois de amanhã, para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, quanto mais vivemos essa aflição na mesma proporção do instante em que ela foi gerada, significa que não está havendo transformação. Olha a importância disso, porque as aflições e a justiça da aflição está nesse entendimento de que ela pode ser a cada dia amenizada e até desaparecer na proporção da nossa transformação. Isso é tão verdade que nós vamos ver espíritos passando por momentos extremamente aflitivos e sendo bem-aventurados e desenvolvendo na sua intimidade tal expansão dos valores morais que o ser não registra aquilo como registram as pessoas que estão de fora observando o fato. O ser que é o bem-aventurado e que está aproveitando aquela aflição para construir-se intimamente, para ele a aflição não tem a proporção daqueles que vêm de fora. Então, compreender isso é extremamente importante, porque nós vamos ver isso.
ao redor de nós. Às vezes, um pai passa por uma situação com o filho que é uma situação bastante desafiadora. Mas com o tempo, esse pai, essa mãe, vai realizando tal transformação íntima que o problema permanece, mas o ser vai lidando com aquilo com muito mais leveza. E o que representa isso? Transformação íntima. Agora, se eu lido com o problema da mesma maneira hoje do que eu lidava há 10 anos atrás, se eu sofro hoje o que eu sofri há 5 anos, significa, muito provavelmente, que eu me encontro estacionada naquilo que eu vim desenvolver em mim ante a essa aflição. É por isso que Emmanuel, ao trazer essa frase para nós, diz claramente que toda ação aflitiva de hoje ou de ontem, ela realmente pode ser completamente modificada ante ao bem. E isso é altamente consolador. Altamente. Porque aí nós não mais transferimos para o outro o motivo real das nossas aflições. E nos responsabilizamos e vamos nos modificando e com isso nos tornando espíritos mais prontos para nos libertarmos do processo que nos atinge. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. E reflete. Amigos espirituais, benfeitores de tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir, com palavras consoladoras e reconstrutivas, em forma de pensamento santificante. Aí é uma coisa bem importante, porque como Jesus nos orientou, vigiai e orai. Na hora da aflição, seja ela qual for, é muito importante que nós tenhamos o pensamento confiante, absolutamente confiante, naquilo que a doutrina espírita nos mostra todo o tempo, na composição das suas ideias, que é a vida futura. Porque assim, se nós estamos vivendo uma aflição nesse momento e temos absoluta convicção que nós estamos fazendo da nossa parte, essa parte que nós estamos realizando, ela será elemento fundamental para a solução dos dramas que se apresentam agora. Mas que não podem ser imediatamente solucionados porque falta ações que não dependem exclusivamente de nós, mas que o ambiente, o universo, as outras pessoas, o contexto e a própria pessoa envolvida, que muitas vezes nos causa aflição, ainda terá que vivenciar e se aprimorar para que todo o processo seja solucionado. E isso é tão verdade que a doutrina espírita nos esclarece que todos nós seremos necessariamente conduzidos à perfeição. Não tem ninguém que não vai chegar lá. Agora,
é evidente que cada um de nós vai chegar no nosso passo. Então, na hora da aflição, olhar para nós mesmos e nos asserenarmos ante ao trabalho no bem que estamos realizando, é sem sombra de dúvida o caminho para nos pacificar e aproveitar aqueles momentos para consolidar em nossa intimidade tudo o que nós temos aprendido com a verdade trazida pela doutrina espírita, por esses espíritos que já viveram tudo isso que nós estamos passando e que se tornaram vitoriosos pelo entendimento da justiça de Deus. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui nesta hora, Mestre amado, desejosos de sentir a Sua presença conosco. Buscamos o Seu olhar doce e misericordioso para nos entregarmos nesse instante, Senhor, nesta prece e sentirmos o passe espiritual. Que a Sua luz penetrante, Mestre, possa alcançar o espírito que somos, iluminando-nos, para que as nossas vibrações se organizem nesse instante, frente à Sua presença conosco. Que nossos pensamentos se alinhem no bem. Que estejamos esperançosos em dias sempre melhores para nós. Que nesse momento, Senhor, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo ao Seu amor, que nos acalenta, que nos aquece, que nos estimula ao bem. E rogamos nesse instante que os benfeitores que nos acompanham a lida na terra possam fluidificar a nossa água, transmutá-la com os elementos mais curativos do universo, mais saudáveis, que atendam de pronto às nossas necessidades espirituais e físicas, que ao sorvê-la possamos nos sentir melhor, mais fortalecidos. Que nesse instante, Senhor, nós possamos igualmente orar pelos nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, nos leitos, nos lares, necessitados de amparo e de saúde. Aqueles irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração, nos cadernos das casas irmãs, de todos os irmãos que os nossos corações alcançarem nesta hora, que eles recebam o lenitivo do Seu amor, Senhor, e a visita desta equipe socorrista, que irá fornecer o passe espiritual, para que nenhum deles se sintam desamparados. E como todas as manhãs da nossa vida, Senhor, oramos pela nação, pela pátria do Evangelho, que há de se erguer com os compromissos assumidos por cada um de nós brasileiros.
com o Teu evangelho de amor, Senhor. Que possamos ser justos, amorosos, operosos no bem. Que possamos contribuir com a comunidade em que vivemos, com nossos irmãos em humanidade. E que esta pátria, Senhor, possa em breve tempo exemplificar para o mundo a vivência no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.